Boa noite, galera. Vamos começar a nossa aula. Estava aguardando aí uns 5 minutos. Nós já falamos sobre alguns assuntos. Começamos aí a nossa vibe com a energia mecânica. Falamos dos tipos de energia, potencial elástica, a energia potencial gravitacional. Fizemos alguns exercícios, né? E como prometido na aula anterior, a gente vai fazer uns exercícios hoje sobre o teorema de impulso, mas principalmente a gente tem que ver um pouco sobre quantidade de movimento. E para falar sobre quantidade de movimento, eu juntei os exercícios junto com o impulso, que aí vocês podem refazer depois, se tiver alguma dúvida. Se não encontrarem alguma resolução, se acharem que devem procurar outras formas para entender melhor, é válido. Então, vamos começar falando sobre quantidade de movimento. Vou compartilhar a tela para a gente começar a nossa aula de hoje, dia 19 de agosto. Mas antes disso, vamos falar sobre o assunto. Quantidade de movimento, aqui nesse momento de falar sobre quantidade de movimento linear, ou momento, né? E a quantidade de movimento é uma grandeza física. Lembra que, para quem não viu, for verificar a aula anterior, nós falamos sobre as diferenças das grandezas na física, que são as grandezas escalares e vetoriais. A quantidade de movimento é um exemplo de grandeza vetorial. Ou seja, mais uma vez, é preciso do módulo, o número, né, que corresponde àquela grandeza. Eu preciso da direção, se é na horizontal, na vertical, diagonal, também, do sentido. Se é da esquerda para a direita, de direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Essas são as direções. Então, isso tudo vai interferir para mim no meu vetor. E aí, falando sobre quantidade de movimento, a gente vai encontrar alguns exercícios que vão lidar diretamente com essas regras de vetores e alguns exercícios que a gente vai conseguir ir pelo conceito. Mas antes disso, falando sobre o momento e tal, então a quantidade de movimento corresponde a uma grandeza física vetorial, que torna possível a gente estudar, a gente verificar sobre a transformação as transferências, de energia ou a alteração do movimento de um determinado corpo. A quantidade de movimento, ela é representada... Eu não representei. Foi? Agora sim. Então, a quantidade de movimento, ela é representada pela letra Q, né, igual a mv. Muita calma nessa hora. Voltou? Q igual a M vezes V. Sendo esse Vzinho aqui, eu vou colocar ele em negrito. Tá uma fonte maior. Porque para quem tenha alguma dúvida,
numa informação em que eu encontro nas literaturas, né, nos livros ou no exercício, quando a letra referente está em negrito, sem aquela setinha em cima, também quer dizer que ela seja um vetor. Então, aqui na quantidade de movimento, eu tenho que a massa, m, né, e a velocidade v. Então, aqui eu sei que no SI, o m é em quilogramas e a velocidade, o m é em quilogramas e a velocidade é em metros por segundo. Então, a minha unidade da quantidade de movimento, a unidade dela, vai ser quilogramas vezes metros por segundo. Essa é a unidade no SI da quantidade de movimento. E isso já ajuda a gente a entender e a perceber que eu não preciso gravar fórmula nenhuma. Todas as nossas aulas eu tenho falado sobre isso. Se eu verificar pelo menos as unidades, se eu entender quais são as unidades que eu preciso para aquela determinada situação, eu sei já qual a fórmula que eu preciso usar. Se eu pelo menos consigo entender que a quantidade de movimento é dada em quilogramas por metro quilograma vezes metros por segundo, então eu já sei que é m vezes o v. Por isso a unidade é importante. Tem algumas provas, tipo a EA, por exemplo, que a gente consegue encontrar questões que, na verdade, não são conceituais, não são, desculpa, de cálculo, né? São do conceito. E aí, de repente, ele conta uma historinha para você e pergunta qual é a unidade da aceleração. E aí, às vezes, a pessoa lá na pressa vê metros por segundo e metros por segundo a aceleração. E esquece que a aceleração é variação da velocidade pelo tempo. Então, são metros por segundo ao quadrado. É importante a gente lembrar essas pequenas coisas simples, mas que depois fazem diferença. Então, vamos lá. O que, sendo uma unidade vetorial, né? Ela vai ter uma direção, a quantidade de movimento vai ter uma direção e a direção e o sentido da quantidade de movimento vai ser determinado pela velocidade. Então, a direção e o sentido que o corpo estiver com aquela velocidade, a velocidade que estiver naquela direção e sentido é para ali que está a minha quantidade de movimento. A gente precisa falar um pouquinho sobre o teorema do impulso. Tá. No teorema do impulso, a gente vai ver que ele tem relação completa com a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton. E vai ter quem lembre as três leis e vai ter quem simplesmente se desespere ao ler isso. Então vamos com calma. Primeiro, a primeira lei de Newton é sobre a inércia. A segunda lei, ela fala que a força é igual a massa vezes a aceleração. Tá. Até agora eu descrevi para você a segunda lei de Newton. E isso aqui eu posso reescrever de uma forma diferente. Aonde, Tamara? Aqui. Eu sei que a aceleração, vou colocar aqui de novo, F é igual a m vezes a aceleração. O que ela é? A variação
ΔV, né, sobre ΔT. Vou colocar aqui a aceleração de vermelho. Tá. Ficou feio, né, gente? Pronto. Então, se eu sei que o teorema do impulso tem relação com a segunda lei de Newton, eu lembro que a segunda lei é essa aqui. A aceleração, portanto, ela é descrita também como a variação da velocidade pelo tempo. Eu posso continuar manipulando isso daqui. Esse ΔT que está dividindo, na matemática a gente faz o quê? Passa para o outro lado multiplicando. Então, vai ficar F vezes ΔT igual a M vezes o ΔV que ficou lá. E, Taimara, espera. Você falou para mim que a quantidade de movimento é a massa vezes a velocidade. Aqui, ó, massa vezes a variação da velocidade, força, o produto da força vezes o tempo. Tenho duas informações aqui. Agora, até onde isso aqui pode me levar? Eu posso dizer que m vezes isso aqui, a variação da velocidade, é v final, né? Menos o v inicial. Então, eu vou ter que mv, vetorzinho aqui, né? Final menos mv do início. Isso aqui, F vezes ΔT, eu sei que é o impulso. Então, o impulso está diretamente ligado na quantidade de movimento, ou melhor, o impulso está ligado na variação da quantidade de movimento. Então, o I pode ser a quantidade de movimento no início, menos a quantidade de movimento no final. Até aí, eu acho que tá tudo bem. Não tem muita novidade até o momento. Então, vamos seguir. Daqui até o teorema do impulso, a segunda lei de Newton. E eu acho que é basicamente isso que a gente tem para falar sobre o assunto. A gente pode ir agora para os exercícios, que eu vou deixar essa parte aqui, porque se houver dúvida, eu volto ali para mostrar, para a gente falar sobre isso. Então, chegamos aqui. Exercício número 1 da nossa listinha sobre impulso, quantidade de movimento. Aqui o número 1. Vamos à leitura. Durante um jogo de futebol, um jogador chuta a bola aplicando sobre ela uma força de intensidade igual a 5 vezes 10 ao quadrado newtons durante um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Calcule o impulso da força aplicada pelo jogador. Primeira coisa que a gente faz, anotar todas as informações que me são necessárias. Preciso saber tudo que ele está me indicando. Então, durante o jogo, ele chutou a bola aplicando uma força nessa intensidade. Então, isso aqui, para mim, é uma informação importante. Durante o intervalo de tempo, tem tempo aqui também. Calcule o impulso. Olha, é simples.
Eu já entendi que o impulso é uma força que você aplica no intervalo de tempo. Então, ele me deu a informação da força que foi aplicada, 5 vezes 10 ao quadrado de Newton, 5 vezes 10 ao quadrado, e o intervalo de tempo também, ΔT igual a 0,1 segundo. Pronto, ele já me deu as duas informações que eu precisava aqui. Nada monstruoso, difícil. A força, 5 vezes 10 ao quadrado. Só substituir. Vezes 0,1. Então, o impulso vai ser igual a... Para os senhores que, por algum acaso, tenham dificuldade em matemática, a gente pode lembrar de transformar os números para a mesma casa decimal. Então, ou eu transformo 5 vezes 10 ao quadrado em 500, ou eu coloco 0,1 na base 10. Então, eu posso ficar com 5 vezes 10 ao quadrado vezes 10 elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 0,1. Lembrando que eu não coloquei 1 vezes 10 elevado a menos 1, porque o número 1 é o número mágico da matemática. Ele dividido, qualquer número dividido por 1, multiplicado por 1, é ele mesmo. Então, o I vai ser igual a 5, né? Repetir aqui. Agora, a base 10, quando a base é igual, o que eu faço? Isso aí que alguém pensou. Repito a base, somo os expoentes, mas aqui no caso é 2 menos 1, fico com 1. Isso aqui é igual a quanto? 50. Mas calma, 50 o quê? Estou falando de impulso. Força, tempo, 50 newtons vezes segundo. Show? Vamos agora ao exercício 2. A resposta, né? Newton vezes segundo. É o gabarito. Vamos agora ao número 2. O número 2 me diz assim: o gráfico a seguir representa a variação da intensidade da força F em função do tempo. Força F e o tempo. Calcule o impulso da força no intervalo de 15 segundos. Está aí uma questão que eu cheguei a falar na aula anterior sobre o gráfico. Quando a gente fala de impulso, também o valor numérico, o módulo correspondente a essa grandeza é diretamente correspondente à área do gráfico, de força e tempo. Então, já olhando aqui para o gráfico, eu já posso separar ele em duas figuras de cara, né? Nós temos um retângulo e um triângulo aqui.
Se o impulso é correspondente à área total do gráfico, primeiro eu tenho que achar a área correspondente ao retângulo e depois a área desse pequeno triângulo aqui. Então, vamos lá. A área do retângulo é igual a, isso mesmo, base vezes altura. Então, a área do retângulo vai ser correspondente à base de 0 a 8 e de 0 a 15. Então, vai ser 8 vezes 15. Simples assim. Então, a área do retângulo é igual a 100. E agora tá faltando para mim. Acabou aí? Claro que não. Porque eu achei o valor da área correspondente a essa parte aqui. Agora a parte 2, que é o triângulo. A área do triângulo é base, eita, base vezes altura sobre 2. Só que agora a área desse triângulo eu vou usar o tempo correspondente de 8 a 15 segundos e a altura permanece a mesma, porque aqui quando começa a contar como a área do triângulo, a força é constante, depois que ela passa a diminuir. Mas nesse ponto aqui, ela é constante, então eu vou usar a altura como 15. E de 8 a 15, eu vou ter 7. A área do triângulo, então, vai ser igual a 7 vezes 15 dividido por 2. Isso está parecendo mais, né? Mas é vezes. 7 vezes 15 dividido por 2. 7 vezes 15 dá 105. Dividido por 2 é igual a 52,5. Agora sim, nós temos o valor da área do retângulo e da área do triângulo. Ele quer saber o impulso nesse intervalo de 15 segundos. Só para, em caso de dúvida, por exemplo, se ele quisesse mesmo com esse gráfico, aí ele fala para mim que ele quer que eu diga qual é o impulso da força no intervalo de 8 segundos. Se fosse um intervalo de 8 segundos, então só me importaria a área do retângulo, que eu poderia dizer que é o valor de 120 newton vezes segundo, que é o impulso. Mas ele quer no ponto aqui, ó, 15 segundos. Então, o valor do meu impulso total, o valor do meu impulso vai corresponder à área total do gráfico. Então, o meu impulso vai ser 120 mais 52,5. Só lembrando que a área total, né, é a área do triângulo mais a área do retângulo. Só mudei a ordem, mas mesmo. Então, o impulso que
eu tenho naquele tempo de 15 segundos é de 172,5. 172,5 o quê? Qual é a unidade do impulso? Newton vezes segundo. 172,5 Newton vezes segundo. Show de bola! A gente já viu dois exemplos clássicos do teorema do impulso. E agora nós vamos ver uns exercícios um pouco específicos, são para a galera aí pra militar. Vou até abrir uma nova. Aqui vai ser a questão número 3. Fizemos o número 2, a número 3, linda, é da SpaceX, do ano de 2017. Deixa eu ver se eu consigo colocar essa imagem aqui. Consegui. Isso é importante para a gente resolver a questão. Então, vamos lá ao enunciado. Uma granada de mão, inicialmente em repouso, explode sobre uma mesa indestrutível, de superfície horizontal e sem atrito, e fragmenta-se em 3 pedaços de massas, M1, M2 e M3, que adquirem velocidades coplanares entre si e paralelas ao plano. Tá, vamos fazer a leitura e depois a gente interpreta junto. Paralelas ao plano da mesa. Os valores da massa são M1 é igual a M2, M1 é igual a M2, que é igual a M, e M3 é igual a M sobre 2. Ou seja, a massa 1 e a massa 2 são iguais, mas a massa 3 é a metade. Imediatamente após a explosão, as massas M1 e M2 adquirem as velocidades V1 e V2, respectivamente, cujos módulos são iguais a V, ou seja, o módulo das velocidades que foram adquiridas é o mesmo, conforme o desenho abaixo. Desprezando todas as forças externas, o módulo da velocidade V3, imediatamente após a explosão, é. Aí ele me deu essa figura, né? E as opções. Vamos lá com calma, sem desespero. Como sempre, uma prova da SpaceX, do EA, imita, sempre tem uma granada que explode, alguém que morre, alguém que levou um tiro, um objeto, né? Que levou um tiro também, faz parte. Então, você precisa imaginar lá a granada na sua mão. Não na sua mão, porque ela explodiu, né? A granada de mão, desculpa. De mão, tá lá em repouso, lá, paradinho. E ela explodiu em cima da mesa. E nessa superfície, ela se dividiu em 3 partes, sendo que 2 partes dela, que eu chamei de M1 e o M2, elas têm o mesmo valor. Mas a M3, a terceira partezinha, equivale a M sobre 2. Imediatamente após a explosão, a massa 1 e 2 adquiriu uma velocidade V1 e V2, e o módulo é igual a V, ou seja, a velocidade 1 a velocidade 2 é igual a V. Respectivamente. E os módulos são iguais a V. Conforme o desenho, tá.
ele pediu para desprezar todas as forças externas. O módulo da velocidade V3 é qual? Vamos lá. Nesse exercício, aqui seria o ponto inicial, onde estava a granada, né? E aí ocorreu a explosão. Foi uma partezinha para cá, da massa, para cá, e outra para cá. Tudo bem. Analisando aqui a imagem, eu posso ver que eu tenho dois vetores. Eu vou colocar aqui. Aqui. Esse preto. Colocar um amarelo. Um verde. Tá. Então, esse ponto aqui é o ponto de encontro e as massas foram se dividindo. Aqui, nesse ponto, então, eu tenho a massa aqui. Aqui eu tenho o M1, o M1 e o V1, certo? Aqui eu vou ter o aqui eu vou ter o M2 e o V2. E aqui eu tenho o M3, V3. Nesse caso, a gente pode usar as regras de vetores e usar o teorema de Pitágoras, fazendo com que aqui tenha. Aqui seria a regra dos polígonos, né? Imagina que encontrou aqui bonitinho. E aí eu posso dizer que aqui eu tenho massa vezes a velocidade. Massa, velocidade, massa, velocidade. Então, eu tenho que quantidade de movimento. Aqui eu tenho quantidade de movimento 1. Vou mudar a cor para a gente não confundir. Aqui eu tenho a quantidade de movimento 1. Aqui a quantidade de movimento 2. E eu vou ter, né, igualmente a quantidade de movimento 3. Nesse caso, eu posso unir esses dois e dizer que aqui é Q1 mais o Q2. Sendo assim, a quantidade de movimento o quadrado da quantidade de movimento 3 é igual ao somatório dos quadrados das outras quantidades de movimento. Então, vou ter a quantidade de movimento 1 ao quadrado mais a quantidade de movimento 2 ao quadrado. Certo? E aí, como é que eu vou continuar? Desesperado? Não. Vamos lá. Vamos começar a substituir. Aqui na quantidade de movimento 3, quais foram as informações que o exercício me deu? Que é M3, a massa, né? É M sobre 2. Então, eu vou lá e vou substituir. M sobre 2 é o valor da massa. E a velocidade 3, eu ainda não sei.
Então, é isso tudo ao quadrado. Isso tudo é a quantidade de movimento 3. M sobre 2, o exercício me falou aqui. E V3, ele falou aqui em cima, o módulo da velocidade de V3, que é o que eu quero descobrir. Vai ser igual a quantidade de movimento 1. Ele me disse que a massa de 1, a massa M1 e a massa M2 corresponde a M. Então, é M vezes V ao quadrado. V também, porque o exercício também me disse que V1 e V2 é igual a V. Então, na dúvida, aqui, ó, adquirem as massas, né, M1 e M2, adquirem a velocidade V1 e V2, cujo módulo são iguais. Os módulos são V. Então, V ao quadrado mais M vezes V, que é a quantidade de movimento 2 ao quadrado. Vamos seguindo. M sobre 2 vezes V3 ao quadrado, isso vai me dar M ao quadrado sobre 4 vezes V3 ao quadrado. Lembrando que aqui é do lado de fora, então está tudo ao quadrado. M sobre 2 ao quadrado e V3 ao quadrado. É igual a M quadrado, V quadrado, V quadrado mais M quadrado, V quadrado. Nesse caso, nós podemos ir para a simplificação. Esse M ao quadrado, as massas aqui estão correspondentes, então eu posso ir lá lindamente e simplificar. Esse. Ah, Taimara, por que eu não posso fazer o V? Porque aqui esse V é correspondente ao módulo da velocidade V1 e V2. Agora, V3 tem um valor diferente, né? Então, vamos seguindo. Simplifiquei o valor das massas. Então, V3 ao quadrado vai ser igual a V quadrado mais V quadrado, 2V quadrado, né? E esse 4 bonito aqui, tá aqui dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, é 2V quadrado vezes 4. Isso, eu só estou fazendo passo a passo para a gente enxergar todos os momentos. Então, V3 quadrado é igual a 2V quadrado vezes 4, 8, V quadrado. E agora, V3 vai corresponder à raiz de 8V ao quadrado. A gente tem essa opção? Claro que não, porque a SpaceX não vai ser tão boazinha assim. Que daqui ainda dá para você resolver. Ainda dá para você simplificar mais ainda. Então vamos lá. Isso dá raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado. Mais 2V.
Raiz de 4 é 2. V3 é igual a 2. Raiz de 2. Agora sim, vamos lá ver. Gabarito 2 raiz de 2V. E de excelente. Quer ver se alguém estava querendo. Ok. Vamos seguir. Vamos à questão número 4 e última questão do dia. Ela é da EFON 2017. Diz assim: considere um objeto de massa 1 kg. Ele é abandonado de uma altura de 20 metros e atinge o solo com velocidade de 10 metros por segundo. No gráfico abaixo é mostrado como a força F de resistência do ar que atua sobre o objeto varia com a altura. Admitindo que a aceleração da gravidade no local é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine a altura h em metros em que a força de resistência do ar passa a ser constante. Então, nós temos outro gráfico. Dessa vez é um gráfico de força, unidade de Newton, pela altura. Considere um objeto. Tá. Vamos pegar as informações. Massa, 1 kg. Vou botar lá. Massa igual a 1 kg. Depois diz que é abandonado da altura de 20 metros. Se ele é abandonado, a velocidade inicial é igual a 0. Mas, vamos lá, abandonado a uma altura de 20 metros. E ele atinge o solo com velocidade de 10 metros por segundo. A velocidade inicial então era 0 e a outra velocidade foi 10 metros por segundo. No gráfico é mostrado como a força de resistência do ar que atua sobre o objeto varia de acordo com a altura. Admitindo que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos lá, mais uma informação. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Determine H em metros em que a força de resistência do ar passa a ser constante. Então, você vê que conforme a altura, a força, exercida vai variando até o momento que ela é constante. Vamos lá. Questão número 4. Aqui a gente vai falar sobre a matéria anterior que a gente estava discutindo sobre energia. Aqui, no caso, nós vamos falar de energia potencial lá no alto. Enquanto ele estava sendo lançado lá. Então, a energia é igual a mg H. A potencial gravitacional. Por quê? Taimaro, como que eu vou lembrar essa fórmula mais uma vez? Energia potencial gravitacional. Então, primeiro, eu preciso da informação da gravidade, o exercício já me informou qual é. Tem alguns que é 9,8, mas nesse caso ele já falou que é para você considerar o 10.
Então, se eu tenho um objeto sendo lançado de uma determinada altura, eu vou ter que considerar a gravidade, possivelmente a sua massa, então não tem outro caminho. Estou falando da energia potencial gravitacional. A energia que o corpo adquire conforme vai o movimento. Então, aqui, só questão de substituição. A massa é de 1 kg, a gravidade, ele me disse que é 10, e a altura que ele foi lançado foi de 20 metros. Então, a energia potencial gravitacional lá naquele ponto no alto é igual a 200 joules. 200 joules, joule, medida de energia. Então, aqui é o momento 1. Vou colocar 1. Eu me dando esse trabalho todo, assim é muito mais fácil. Aqui é o primeiro momento no alto. Agora, nós vamos falar desse segundo momento, quando ele está embaixo. Quando eu falo sobre o movimento, que ocorre no solo, considerando já que o corpo adquiriu energia potencial por causa do lançamento, ele vai continuar com a energia cinética dessa vez. Então, agora a energia cinética, que é quando um corpo, a massa está diretamente ligada à sua velocidade, então a energia cinética é m, meio de mv ao quadrado, né? M vezes v quadrado sobre 2. Então, essa é a minha energia cinética. Vamos lá calcular. Agora, a energia embaixo é a energia cinética vai ser igual a massa, mais uma vez, informada, né? Igual a 1 vezes v ao quadrado, a velocidade que ele me informou foi de 10 metros por segundo, dividido por 2. Então, a energia cinética, quando ele está no chão, né, é igual a 100 dividido por 2, que é igual a 50 joules. Agora chegamos nesse ponto. O trabalho realizado no ar, vamos lá, aqui ele está indo para o alto, né? Ok. Então, ele teve um trabalho a ser realizado no ar. Foi de 200 vou botar aqui. Trabalho realizado no ar. Será correspondente aos 200 joules, né? Menos 50, porque esse foi a energia que ele usou no solo. 50 joules, o trabalho total realizado foi de 150 joules.
Agora, voltando para cá, o trabalho correspondente nessa área aqui, né, seria do retângulo, do triângulo de novo, a gente pode usar também a área do trapézio, dando a continuidade aqui, né? Então, vamos lá. O trabalho é referente à área do gráfico. Aí eu posso fazer de 20H. Na verdade, é 20 mais H. Não. Vai ser o trabalho realizado. Vai ser 150 é igual ao trabalho que ele fez. A 20 mais a altura mais a altura vezes 12. 20 mais H vezes 12, que é a altura aqui. Tudo isso sobre 2. Então, agora é uma matemática que a gente já conhece. Está dividindo para o outro lado, multiplicando. Isso dá 300 igual a 20 mais H vezes 12. Continuando aqui. Esse 12 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, vai ficar 300 dividido por 12 é igual a 20 mais o H. Continuando aqui, é mais espaço. 300 dividido por 12 dá 25. É igual a 20 mais H. O 20 aqui passa para o outro lado subtraindo. 25 menos 20 é igual a H. Então, a minha altura vai ser igual a 5 metros. Qual é a alternativa? Letra D, que deu tudo certo. Seguimos assim, então. Bom, galera. Aqui. Bom, eu espero que tenha sido claro. Não foram exercícios tão complicados assim, mas é para a gente treinar. E a gente se vê na próxima quarta-feira. Eu espero que tenham gostado. Um abraço, tchau, tchau.